Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo federal publicou ontem no Diário Oficial da União as regras para o pagamento da indenização por dano moral e da pensão vitalícia para crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita do Zika vírus durante a gestação. Agora os pedidos já podem ser feitos no INSS. O que ficou definido é que todas as crianças nascidas no Brasil com deficiência permanente causada pelo Zika na gestão têm direito aos benefícios. A indenização por danos morais será paga em uma parcela única de R$50 mil. A pensão especial vitalícia, ou seja, para a vida toda, será mensal no valor do maior salário da Previdência, hoje em R$ 8.157,41. A solicitação deve ser feita nos canais de atendimento do INSS, pelo aplicativo Meu INSS, com documento de identificação, CPF do requerente e do representante legal e o laudo médico comprovando o diagnóstico da criança. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente segunda-feira, ótimo início de semana para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso Manhã Bandeirantes está chegando, sempre depois do Jornal Gente, que você confere em edição inédita amanhã às 8 horas da manhã, ao vivo na RB, logo depois do Primeira Hora e com transmissão simultânea na Band News TV. Estamos chegando com o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, os destaques das últimas horas aqui da região e repórteres espalhados por todo o Brasil e pelo mundo nesse trabalho do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que tem o compromisso com a notícia e que não te deixa por fora de nada até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique assume o comando do Nossa Área com o timaço de Carlos Batista, repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente podia fechar um acordo, né? Já dá para terminar o campeonato agora, com os dois times de Campinas na zona de classificação. E esse é o objetivo, essa é a meta, chegar no último derby, quem sabe com Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta já garantidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Excelente vitória do Guarani fora de casa no Estádio dos Aflitos, 2-0 contra o Náutico, e um resultado importantíssimo da Ponte Preta, que venceu o Brusque em casa por 1-0, Macaca 2 jogos, 2 vitórias, líder do Grupo C, o Guarani assumindo a segunda posição e consequentemente a zona de acesso para a segunda divisão nacional, pelo saldo de gols em relação ao Náutico. Próxima rodada já começa a ser projetada e é a Ponte Preta que vai ao Recife enfrentar o mesmo Náutico, enquanto o Guarani vai receber o Brusque no Brinco de Ouro. Tudo isso daqui a pouquinho, às 11h30, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Manhã Bandeirantes está no aplicativo Band Play. Está no portal bandmulti.com.br e já tem a transmissão iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Leandro Lopes. A coordenação técnica é do Gil Kleber. WhatsApp liberado a partir de agora para você participar conosco pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Preferência para as mensagens de áudio que chegam pelo WhatsApp.
para que você também tenha a sua voz ouvida aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes. Mas você também pode mandar a sua mensagem de texto e participar pelo nosso canal do YouTube. É só se inscrever e fazer parte de uma comunidade que não para de crescer. Tá batendo na trave, hein? Quase 57 mil inscritos. Chegamos a 56.900 e mais uns quebrados. Faça parte você também dessa comunidade para acompanhar em tempo real as transmissões esportivas. Ontem, mais de 23 mil visualizações na transmissão de Ponte Preta e Brusque. Os números do Guarani também muito altos sempre. Transmissão das equipes na capital paulista, do Santos Futebol Clube. Você não perde nada de importante quando é inscrito em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos começar orientando o nosso amigo motorista, nossa amiga que dirige pelas rodovias e estradas e ruas que coatam nossa região metropolitana. Aqui no trânsito urbano, no trecho nosso do dia a dia, o trânsito está funcionando bem até aqui, fluindo sem problemas na região central. Segunda-feira geralmente é um dia um pouco mais carregado, muita gente deixando para sair de última hora, usando o veículo particular. E nesse instante, onde há um registro de um trânsito mais carregado do que o normal, é na Avenida Andrade Neves. A Andrade Neves, pouco antes ali da Doutor Mascarenhas, próximo a Calunga, mais ou menos, até a Barão de Itapura tem um para e anda um pouco acima do normal, mas não há ocorrência. Embora tenha uma obra ali próximo, na própria Barão de Itapura, o trânsito não é por influência disso, mas sim pelo excesso de veículos mesmo nesse trecho. Há também uma lentidão um pouco acima do horário, até para a própria Barão de Itapura, mas é ali próximo aos semáforos, então é o motorista mais cauteloso com a sinalização e com os radares que estão espalhados também pela cidade de Campinas. Nas rodovias que coatam nossa região, o motorista que segue para São Paulo, a melhor opção neste momento é a rodovia dos Bandeirantes. Apesar do congestionamento típico para o horário na chegada a São Paulo, do quilômetro 18 ao quilômetro 13, até lá o motorista faz uma boa viagem, inclusive no trecho do quilômetro 50, onde segue interditado o retorno para obras. Na passagem por Jundiaí, o motorista pela rodovia dos Bandeirantes não enfrenta lentidão. Na Anhanguera, sim, do quilômetro 62 ao quilômetro 60. E também na chegada à marginal do Rio Tietê, do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Motorista que chega a Campinas, fique atento com a sinalização na Avenida Prestes Maia e também ao excesso de veículos neste momento. Sentido Campinas, trânsito na rodovia Santos Dumont é mais carregado do que no sentido Indaiatuba. Já no corredor Dom Pedro I, o trecho de Itatiba da rodovia tem lentidão na manhã de hoje por conta do acidente de um caminhão no quilômetro 105 na pista sentido Campinas. O motorista que está vindo para a cidade chegou a enfrentar 5 quilômetros de congestionamento. O trânsito voltou a fluir lentamente pelo trecho depois que o caminhão foi colocado no acostamento. Há ainda a interdição dessa faixa de segurança, a faixa do acostamento, com sinalização na pista, com cones isolando a área e com um pouco de serragem que precisou ser jogada na pista pelo vazamento de combustível. Não há informação sobre feridos, isso é o mais importante, e o motorista deve redobrar a atenção ao passar nesse trecho, repetindo a informação, quilômetro 105, rodovia Dom Pedro I, pista sentido Campinas. É o trecho que passa por Indaiatuba, da rodovia que sempre está movimentada e que faz parte do corredor Dom Pedro I, ASP 065. Em Jundiaí, o acesso da João Cerezera ao sistema Anhanguera Bandeirantes tem trânsito carregado por conta de um acidente sem feridos registrado mais cedo, que chegou a interditar uma das faixas de rolamento, mas ainda provoca a curiosidade do motorista que passa por lá. 10:09, tem informação sobre trânsito, encontrou algum congestionamento no caminho? Conte pra gente pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. Semana começando com uma operação de combate ao crime organizado. É a ação do GAECO, Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado no Ministério Público Estadual, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. Está em andamento a Operação Olhos de Águia. O objetivo, cumprir mandados de prisão temporária e busca e apreensão nas cidades de Itapira, Mogi Guaçu e Olambra. Sabe qual é a investigação?
extorsão, corrupção passiva, falso testemunho e falsa comunicação de crime. 3 pessoas estão detidas. Uma em Itapira, uma em Olambra, uma em Mogi Guaçu. E é resultado de uma investigação que apura a atuação de guardas municipais em casos de extorsão e corrupção. São profissionais da GCM da cidade de Itapira que exigiriam dinheiro de traficantes para evitar prisões em flagrante. Um dos casos apurados levou o Ministério Público a entender que uma pessoa foi presa de forma irregular, porque se recusou a pagar a quantia investigada, exigida pelos investigados e já investigada pelas autoridades. A partir dessa apuração, foram expedidos os 3 mandados de prisão temporária e mais 4 de busca e apreensão. Participam da operação de hoje 5 promotores de justiça, 7 servidores do Ministério Público e cerca de 40 policiais militares. O nome da operação Olhos de Águia faz referência à capacidade de observar além das aparências, se atentando aos detalhes sem perder o foco. E a ideia é simbolizar essa investigação que identificou guardas municipais que, apesar de agirem sob o pretexto da legalidade, afirmando que estão defendendo a sociedade, na verdade usavam suas funções públicas para acobertar condutas ilícitas. Por isso a escolha do nome, por isso a investigação em andamento com viaturas do BAEP espalhadas por essas 3 cidades, inclusive na sede da Guarda Municipal de Itapira. Um dos pontos de mandado de busca e apreensão para saber se é possível a partir dali ter mais material para provar esse crime cometido por agentes públicos contratados para defender a lei. Às 10h12, aqui em Campinas, 3 homens foram presos depois de furtarem 100 metros de cabo de cobre. Isso aconteceu no Jardim Florense, na rua Lazar Segal. O trio foi flagrado dentro de um veículo colocando o material no porta-malas. A equipe da Guarda Municipal aqui de Campinas fazia um patrulhamento, viu essa cena estranha, um Onix preto, mas num primeiro momento a cena parecia ser de um cumprimento de uma ordem de serviço, porque 2 dos suspeitos estavam vestindo o uniforme de uma empresa de telefonia. Os guardas encostaram, pediram para ver o documento e eles não apresentaram nenhum crachá, nenhuma ordem de serviço, nenhum papel timbrado da empresa provando que eles estavam ali para fazer aquele corte conforme uma determinação legal. O terceiro fugiu com o carro quando notou a aproximação da viatura e deixou os comparsas para trás, mas foi localizado momentos depois com material furtado no interior do veículo. Foram testemunhas que ajudaram também os guardas municipais a provar o que estava acontecendo. Algumas imagens foram gravadas com esses homens subindo no poste, retirando os cabos, cortando esse material e armazenando no automóvel. Gravação que foi essencial para identificar a placa e localizar o Onix já com os fios enrolados no porta-malas. Os 3, uma vez detidos, foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado. O veículo apreendido e os cabos foram devolvidos ao representante da empresa responsável. Mas claro que há um prejuízo para repor esse material agora e não deixar a população daquele bairro, daquela região do Florense, sem os serviços fundamentais, como energia elétrica e internet. 10h14, ainda em Campinas, nas últimas horas, um homicídio foi registrado no Parque Universitário de Viracopos. Um homem foi morto a tiros ao intervir em uma briga durante uma festa de rua clandestina. Isso foi em frente a uma tabacaria que fica na rua Leonícia Aparecida Oliveira da Silva. Foi na madrugada de domingo que o crime aconteceu. A confusão teve início por volta de 4 horas da madrugada. Uma discussão entre um amigo da vítima e uma terceira pessoa foi o estopim para essa tragédia. Ao tentar separar a briga, o homem acabou sendo atingido por 4 disparos. Um tiro no rosto, 2 na região da axila e um 4º tiro no ombro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Apenas um dos envolvidos na briga foi identificado, nesse caso registrado no 2º Distrito Policial como homicídio, crime que segue em investigação. E ainda não há mais detalhes sobre a participação da 2ª pessoa, que também estaria ligada a esse crime, nem sobre a prisão desses suspeitos.
Polícia está nas ruas buscando mais informações, tentando entender um pouco mais da dinâmica desse crime e sobre essa festa clandestina, se alguém vai se responsabilizar por isso ou não. Tinha até nome o evento, Fluxo Clandestino. E quem morreu não tinha nada a ver com a briga. Estava apenas tentando separar uma confusão em que alguém apareceu armado e disposto a todas as consequências para, na cabeça dele, não levar desaforo para casa. 10h15. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz para você informações sobre a previsão do tempo, o cenário político em Brasília, numa semana em que o principal tema a ser debatido na Câmara e no Senado Federal são os projetos de lei de anistia. Uma pedindo o perdão amplo e restrito a todos os envolvidos na trama golpista de 2022, outro tentando chegar a um meio termo, a um equilíbrio entre o que o governo entende não ser um caminho importante para a democracia e o que a oposição vê como algo a ser feito pela justiça. A gente vai explicar melhor quais são esses projetos e como as casas legislativas estão lidando com essas possibilidades. E vamos falar também sobre um fenômeno que vem crescendo no Brasil, a busca por carros blindados. Com crimes acontecendo nas ruas, avenidas cada vez mais frequentes, quem tem uma graninha a mais está optando por proteger o veículo antes de colocar para rodar nas ruas aqui também do interior paulista. O intervalo é rapidinho, esses e outros assuntos na programação da RB, na sequência desta edição do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. TCArt, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TCArt é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TCArt, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcart.com. Acesse. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Cruel Istambul, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes.
10 horas da manhã, 20 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho a sua participação pelo nosso WhatsApp, as mensagens vão chegando. Daqui a pouco tem um espaço também para a sua opinião, a sua informação, a sua dúvida, a sua prestação de serviços, sua crítica, seu posicionamento. 19 97102 1493. 19 97102 1493. Essa semana já começa com um depoimento dos mais aguardados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, presta depoimento nesta segunda-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional, na investigação sobre descontos ilegais em aposentadorias. O chamado Careca do INSS é considerado um dos investigados mais importantes dessa trama, porque ele é tratado como um dos articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do Instituto Nacional de Seguridade Social. Na verdade, vamos repetir, vamos reforçar e refazer essa frase. Ele tirou dinheiro dos aposentados. Ele fez vítimas, não apenas ele, obviamente, mas é um dos articuladores. O prejuízo não é do INSS, o prejuízo é do contribuinte. A afirmação foi confirmada pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana do Podemos, e pela defesa também do Careca do INSS. Mas esse não é o único depoimento aguardado para esta semana. O empresário Maurício Camisotti, dono de companhias de áreas de seguros e planos de saúde, que foi preso na sexta-feira, assim como o Careca do INSS, também tem o depoimento aguardado para o meio desta semana. Segundo a investigação, Camisotti controlava 3 entidades que faturaram mais de R$1 bilhão desde 2021 com a farra dos descontos indevidos. Todas essas 3 entidades investigadas pela Polícia Federal são sediadas em escritórios comerciais na capital paulista. Juntas, somente em um ano, elas faturaram 580 milhões de reais. Eu vou repetir o número. 580 milhões de reais de faturamento em um ano. O jornalismo da Band conversou com o senador Carlos Viana, senador de Minas Gerais pelo Podemos, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, e ele conta pra gente a expectativa por esses depoimentos, o resumo do que já foi trabalhado até aqui na CPMI e fala inclusive sobre a cobrança por um ritmo mais acelerado num processo em que as pessoas aguardam respostas e o sentimento de justiça. O senhor Camisotti ainda não deu a confirmação definitiva. Nós estamos aguardando o contato final do advogado, que está em contato com ele, para que a gente possa confirmar também na próxima quinta, talvez a segunda mais importante oitiva das nossas investigações. Quanto ao senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, desde o início ele se colocou à disposição da CPMI, já estava intimado pela Polícia Legislativa e veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não nos apanhou de surpresa, porque o ministro André Mendonça, em outras CPMIs, também já agiu da mesma maneira, permitindo que as pessoas fossem apenas por vontade própria. E chegamos a entender que poderia ser necessário até cancelar a CPMI na segunda-feira, o que não aconteceu. O advogado entrou novamente em contato conosco, diz que o cliente que está preso em Brasília deseja falar, apresentar a versão dele e, naturalmente, nós estamos nos preparando. Na decisão do STF, o ministro André Mendonça, inclusive, definiu já os pontos fundamentais para a transferência dele até o Senado e o retorno. A Polícia Federal fará escolta externa e ele será entregue à Polícia Legislativa assim que chegar à sede do Congresso Nacional e será encaminhado, escoltado pelas 2 polícias até a sede da Secretaria dentro do Senado. Naturalmente que é um dos depoimentos mais esperados desde o início, porque se colaborar, se o senhor Antônio Carlos Antunes disser tudo aquilo que sabe, nós teremos um esquema muito bem delineado e, naturalmente, os próximos passos definitivos a seguir. Nós, na CPMI, estamos trabalhando com o tempo, a estratégia e até a astúcia. Por quê? Nós não esperamos que uma pessoa chegue lá
nos primeiros momentos e vai dizer tudo aquilo que a gente quer. Assim foi com os 2 ex-ministros, falaram com liberdade, responderam com tranquilidade. Mas o mais importante para nós foi a quebra de sigilo fiscal, né, telefônico, de todos os envolvidos. São quase 400 requerimentos de quebra de sigilo, que inclui todos os envolvidos nas operações, as associações, os sindicatos, todos aqueles citados no inquérito da Polícia Federal, as empresas que receberam dinheiro desviado, seja em qualquer uma delas, se existem ou não. Essa quebra de sigilo é que, para nós, é, vamos dizer, o ponto fundamental, é a coluna estratégica da CPMI. Porque a pessoa pode vir no primeiro momento e falar o que desejar, mas nós vamos depois comparar tudo o que ela disse e vamos fazer isso com o senhor Antônio Carlos Camilo, vamos fazer com o Camizotti, vamos fazer com os presidentes e diretores de sindicato, diante dos extratos bancários e, naturalmente, de tudo aquilo que nós temos como informação até sigilosa. A Polícia Federal já nos enviou um delegado que é especialista, inclusive, em lavagem de dinheiro. Nós temos sistemas que serão usados para fazer comparações de movimentações e vai ficar difícil para que eles neguem quando nós tivermos as informações todas completas. Por exemplo, já temos o pedido de sigilo de quebra de duas empresas em paraíso fiscal. O Brasil tem acordos, nós vamos obter as informações. Portanto, é uma questão de montar um quebra-cabeças. Ele pode falar o que quiser ou não falar o que quiser, mas depois voltará a CPMI, se necessário, para ser confrontado com tudo aquilo que nós estamos investigando. Nós não podemos, e aqui eu coloco muito claramente, é ter pressa. Porque se nós tivermos muita pressa, nós não conseguiremos montar um relatório que tenha efetividade junto à justiça para a punição dos envolvidos. Se eu fui relator da CPMI de Brumadinho, da CPI de Brumadinho, o relatório que nós produzimos à época do crime aqui em Minas Gerais foi usado como base, inclusive, de muitos processos do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi um trabalho bem feito, relevante. É o que eu quero para essa CPMI. Não temos pressa, vamos deixar vir, falar o que quiser, mas as quebras de sigilo é quem vão nos dar a direção e, naturalmente, revelar a verdade. O presidente da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, ele parlamentar pelo Podemos de Minas Gerais. Quando ele se refere à quebra de sigilos, a comissão parlamentar aprovou a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de Antunes, o careca do INSS. Além disso, os parlamentares, todos da oposição, aprovaram também pedidos para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, envie relatórios de inteligência financeira sobre as transações feitas por Antunes entre 2017 e 2025. A comissão aprovou ao todo 364 requerimentos para transferências de sigilo de pessoas e entidades relacionadas sobre o caso. Além do careca do INSS, também o empresário Maurício Camizotti, ex-presidente do INSS Alessandro Stefanuto, o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupe e o outro titular da pasta também, Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Há pedidos ainda de quebra de sigilo contra ex-servidores do INSS, assuntos que serão debatidos nas sessões desta semana, começando hoje por esse depoimento aguardado na capital federal. A gente vai ficar monitorando ao longo do dia, assim que começar o depoimento, assim que tivermos as primeiras perguntas, os questionamentos feitos, a Rádio Bandeirantes vai levar a informação até você. Às 10 horas e 29 minutos, o quinto sinal vai marcar 10h30 nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Impressão minha ou esse nono mês está voando? E voando na força do vento, que hoje deu uma controlada. Tivemos aí na sexta-feira, por exemplo, rajadas de vento passando dos 20 km por hora. Tivemos no final de semana, também, dia 14, também conhecido como ontem, às 8h20 da noite, Nath Nuquez, passou um vendaval em Campinas de 46 km por hora, 46,3 para ser mais exato. Vento agora deu uma diminuída, 5,3 km por hora, com temperatura na casa dos 26 graus e a umidade relativa do ar ainda baixa, em 53%.
Teremos uma semana quente como este início de segunda-feira já nos prepara? Bom dia para você, Nath Luquez. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Sim, teremos uma semana bastante quente. Inclusive, vale lembrar que na próxima semana, dia 22 de setembro, mais conhecido como segunda-feira, inicia então a primavera. Portanto, essa é a última semana do inverno e será marcada por chuva em alguns dias e temperaturas máximas que podem chegar em até 36 graus. Então a segunda-feira hoje será de sol com máxima de 30 graus. Não há previsão de chuvas por enquanto para o dia de hoje. Cenário bem diferente na terça-feira, porque sim, amanhã pode chover, principalmente pancadas de chuva no período da tarde. Quarta, quinta e sexta-feira não chove, mas o finalzão de semana será chuvoso, porque no sábado teremos chuvas e bastante calor na região. A última semana do inverno, inclusive, vai ser a mais crítica de estiagem em 2025, com previsão de nível de emergência para queimadas, e o cenário será marcado por altas temperaturas e baixíssimos índices de umidade relativa do ar. Então continua aí o alerta, continua também o reforço à hidratação, principalmente nas horas mais quentes do dia, entre meio-dia e 3 da tarde. Tempo seco também é preocupante pelas queimadas que nós estamos acompanhando no trabalho da Defesa Civil do Estado de São Paulo, monitorando todos os pontos considerados de risco, algumas com impactos muito grandes aqui para a região, um incêndio de grandes proporções no fim da semana passada em Piracicaba, também na cidade de Socorro, e isso faz com que a Defesa Civil do Estado de São Paulo monte um gabinete de crise já a partir desta segunda-feira, Nath. Exatamente, a partir então de hoje, desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, o gabinete de crise do período de estiagem no Centro de Gerenciamento de Emergências, localizado no Palácio dos Bandeirantes, já foi mobilizado. Esta é a primeira mobilização do ano dentro da operação chamada SP Sem Fogo. De acordo com o mapa de risco de incêndio elaborado pela Sala SP Sem Fogo, a última semana do inverno será a mais crítica da estiagem em 2025. O cenário é marcado por altas temperaturas, baixíssimos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado de São Paulo. Esse gabinete, o gabinete de crise, reúne de forma presencial representantes de diversos órgãos estaduais e parceiros da Operação SP Sem Fogo, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, entre outros. O principal objetivo é otimizar a resposta às ocorrências de incêndios, reduzir o tempo de mobilização de recursos e garantir, assim, uma maior eficiência no enfrentamento aos eventos críticos. Inclusive, para receber os alertas da Defesa Civil, eles enviam já mensagens diretamente para os cidadãos, alertando sobre os riscos de desastres naturais. O cadastro é gratuito e pode ser feito de duas formas. Pela SMS, então você envia o seu CEP, o CEP da sua região, para o número 40199, então 40199, é só enviar o CEP da sua região, ou pelo WhatsApp, você pode iniciar uma conversa com o número DDD 61 20 34 46 11. Pelo WhatsApp, então, DDD 61 20 34 46 11. Às 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, obrigado a você conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está chegando agora na nossa programação. O Brasil vem batendo recordes, um atrás do outro, no número de veículos blindados. Em 2024, o total de proprietários de veículos, de motoristas que optaram por essa proteção extra no automóvel, chegou a 34.402. Esse número é da Associação Brasileira de Blindagem e já foi considerado um recorde histórico para um setor que está em expansão nos últimos 30 anos. Desde 2013, o Brasil registra mais de 10 mil novos veículos blindados com essa proteção extra circulando nas ruas. E os números não são diferentes em 2025. Dados também do Exército mostram que a busca por mais segurança segue em alta e no primeiro semestre, de janeiro a junho deste ano, cerca de 22 mil veículos foram blindados pelos donos. Um crescimento desse tipo do país em 11% em relação aos números de 2024, que já batiam recorde. Há uma estimativa de que 425 mil carros sejam blindados em todo o país. Sobre esse assunto e para a gente conhecer um pouco mais sobre esse mercado que vem crescendo e a busca
obviamente por pessoas que se sentem seguras nos grandes centros. O nosso convidado já na linha conosco é o Diego Silva, diretor da Carbon, que é considerada a maior empresa de blindagem do mundo. Diego, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia, amigos do Manhã Bandeirantes. Sejam bem-vindos à Carbon. Nós que agradecemos pela sua participação, por atender o nosso convite. Diego, em geral, o histórico de quem procura um carro blindado é de quem já passou por algum tipo de violência no trânsito, de alguém que sabe que corre um risco das chamadas gangues da pedrada, gangue da cotovelada, todos esses tipos de modalidade criminal que a gente vem acompanhando, infelizmente, com frequência nos grandes centros brasileiros, que a pessoa está ali, parada num semáforo, esperando a vaga liberar para estacionar e, de repente, é surpreendida por um assaltante. Há esse histórico, essa relação de quem procura o seu serviço, o serviço da Carbon, já ter passado por algo semelhante? Em geral, esse é o principal motivo das pessoas buscarem um blindado de maneira imediata. Grande parte do nosso público já entende a necessidade do blindado para a realidade do nosso país. E então, acredito que 10%, 15% acaba aderindo pelo trauma, né? E todo o restante desse time desse público, acaba que já entendeu a necessidade dessa proteção extra. E, infelizmente, temos situações de insegurança em toda parte. Nath Luquezzi, nós estamos conversando com o Diego Silva, diretor da Carbon, a respeito desses números recordes do Brasil da busca por carros blindados. Bom dia. E como é que tem sido a demanda no quesito renda? A procura é para apenas clientes alta renda, carros de luxo, ou não? Existe uma questão de democratização nesse quesito? Olha, por muito tempo, quem consumia blindagem tinha esse perfil de ser um cliente com um poder aquisitivo maior, mas a gente percebe que nos últimos 2 anos isso já mudou bastante. Então, uma parte da população começou a investir um pouco menos no valor do veículo, né, para comportar aí junto, conseguir ter o seu primeiro blindado. Então, não é mais só uma questão de alta renda. A blindagem do veículo, ela é um padrão só ou existem níveis diferentes de blindagem, Diego? Hoje no Brasil, nós temos um principal nível disponível para a população, que é o nível 3A. Esse nível de proteção é basicamente relacionado ao crime urbano, então ele consegue resistir a tiros de calibre Magnum 44 e pistola 9mm, que são as armas comuns, né? Infelizmente, no dia a dia, você acaba encontrando aí como crime no dia a dia. Então, principalmente nível 3A, mas existe aí uns 5% da parcela que consegue ter a autorização para fazer uma blindagem nível 3, que aí seria uma blindagem mais robusta, com capacidade de sustentar disparos de fuzil 762, 556. Existe uma busca, eu não sei, né, crescente nesses últimos anos, nesses últimos meses, também por motoristas de transporte por aplicativo, porque acaba que eles colocam em risco não só a vida deles, mas também dos passageiros que estão ali diariamente com eles. Existem alguns aplicativos que já oferecem o serviço de carro blindado, né? Então já é uma realidade, mas os aplicativos mais comuns não costumam aderir, porque existe uma parte aí que acaba utilizando carros alugados e está tentando fazer isso como uma renda da família, que acaba não conseguindo adquirir um veículo de esporte. Os clientes em geral que vocês atendem são mais empresas que precisam dar segurança aos seus CEOs? São mais funcionários públicos? Existe uma demanda também por segurança pública, guardas municipais? Ou é mais no boca a boca, os clientes do dia a dia que procuram mesmo esse serviço porque sentem que é a melhor forma de se protegerem nas ruas? Dá para fazer essa divisão, Diego? Tá. Existem editais onde o próprio governo se coloca
optando por ofertar carros blindados para desembargadores, deputados, etc. Então, existe essa parcela estatal. Existe a parcela de frotas de empresas, empresas privadas que o alto executivo já tem isso como um direito adquirido pela sua função, então ele consegue também consumir. Hoje, na Carbon, essa frota de veículos privados são cerca de 10% a 15%, e hoje 5% seria iniciativas digitais, A Carbon acaba sendo muito atuante no mercado privado, clientes finais ou vendas através de concessionários, dealers, que já são nossos parceiros, e até mesmo montadoras, que nós temos hoje 10 montadoras homologadas, inclusive somos fornecedores globais da Volvo, então qualquer veículo blindado leve da Volvo no mundo sai da Carbon. Então, a iniciativa privada consome muito, mas o Estado já percebeu, e a parte de fleet, que são as empresas, ou até mesmo carros para locação, aqueles aluguéis por contrato, onde você fica 2 anos com o carro, já é comum ser ofertado um veículo blindado. E existe um preconceito, uma desvantagem da blindagem que a gente escuta muito falar, que é o aumento do peso do veículo, que torna ele mais pesado, que pode afetar o desempenho. Isso é mito? Isso é verdade? Existem tecnologias sendo estudadas para talvez melhorar esse quesito? Sim. O que acontece? No passado, de 20 anos atrás, você tinha blindagem desse mesmo nível balístico com 500 quilos. Peso exagerado, para esse tipo de proteção. Com o decorrer dos anos, novos materiais foram sendo desenvolvidos, por exemplo, a manta de aramida. Hoje nós temos um produto chamado polietileno, que é o Tension, uma empresa mundialmente famosa, que é a DuPont, e reduz cerca de 70% do peso em relação ao peso que seria da blindagem com aço. Então, você tem uma blindagem total que vai pesar de 120 a 200 quilos no máximo, se for um carro muito grande. Então, são praticamente 2 adultos distribuídos pelo carro. Então, hoje já se tornou um mito que a blindagem é tão pesada ao ponto de denegrir ou diminuir a revenda do carro, qualquer coisa do tipo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Diego Silva, diretor da Carbon, considerada a maior empresa de blindagem do mundo, falando sobre esses dados levantados no Brasil, que vem batendo recorde ano após ano com o número de pessoas buscando o mercado de veículos blindados por aqui. Diego, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia, boa semana de trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigado, Heitor. Boa semana para todos. Até a próxima. Às 10h43, 10h43, são os recursos utilizados por quem tem condições para isso de também buscar a segurança de uma maneira particular e andar pelas ruas das grandes cidades no estado de São Paulo não tem sido um desafio fácil. Agora, existem alguns programas de segurança pública que estão ganhando corpo. Um deles, que Campinas já está atrasado e a gente falou sobre esse assunto por aqui, é a Muralha Digital. Muralha Digital são câmeras que ficam instaladas em acessos de grandes cidades, ou de cidades menores também, mas em pontos posicionados após um estudo, como, por exemplo, entradas e saídas da cidade. Então, mais do que ter um radar de velocidade, a câmera consegue identificar placas de veículos roubados, furtados, carros que tenham alguma queixa, como, por exemplo, não ter sido dado baixa de leilão, questões administrativas também. Mas o mais importante é que se um ladrão entra numa cidade cercada pela muralha digital, rouba um veículo, por exemplo, no centro da cidade, e a denúncia é feita pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 153 da Guarda Municipal, quando esse carro passar na saída do município, já vai ser adicionada a equipe da Guarda Municipal mais próxima daquele trecho. E ali é possível dar uma resposta rápida. O mesmo vale para crimes cometidos em outro município. Com a troca de informações,
um carro roubado numa cidade vizinha, quando ele entra numa cidade monitorada, a guarda municipal dali consegue evitar que ele chegue, por exemplo, a uma garagem de desmanche ou a uma casa onde ele vai ser transformado em um dublê. Respostas rápidas que dependem de investimento. E a Nath Luquezzi vai contar pra gente que tem novidade sobre a muralha digital no estado de São Paulo, numa iniciativa do governo aqui de São Paulo, governo paulista. Nath? Isso mesmo, então iniciou aí uma nova fase do programa Muralha Paulista, agora com o cadastramento de colaboradores. Então, desde terça-feira, dia 9 de setembro, pessoas físicas ou jurídicas que possuírem câmeras de monitoramento direcionadas para a via pública poderão, então, voluntariamente cadastrá-las para integrarem o programa que tem como objetivo controlar a mobilidade criminal no território paulista. A iniciativa, regulamentada por decreto estadual, pretende, então, expandir a abrangência das informações para que haja o fortalecimento da segurança pública. Assim, além das câmeras do governo e de municípios que já estão integradas ao programa, equipamentos instalados em casas, condomínios ou até empresas poderão contribuir com essa iniciativa, fornecendo as imagens que serão analisadas depois por inteligência artificial. O cadastramento, então, pode ser feito pelo site do Portal da Segurança e é necessário acessar com os dados da conta gov.br. Depois, o interessado será levado a uma página onde deverá informar o fabricante da câmera e também o endereço da instalação. É possível cadastrar apenas uma câmera ou um lote, a depender aí da quantidade de equipamentos de segurança que estão disponíveis. A plataforma oferece também um manual para que haja aí o facilitamento do processo. Além disso, o voluntário precisa consentir um termo de adesão que formaliza a autorização para o uso dos dados captados pelos sensores conectados, garantindo que a colaboração esteja de acordo com as normas e objetivos do programa. 10h47, vamos girar a primeira participação do nosso ouvinte, o WhatsApp no ar, 19971021493. Agradecendo ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Bom dia, Heitor. Bom dia, Marco. Quem está voando também é minha macaca no campo. Ele, torcedor pontepretana, cobrando também da diretoria. Infelizmente, fora do campo, os jogadores não recebem nada há 100 dias. Presidente e diretores, façam alguma coisa urgente para pagar quem trabalha e está mostrando tanto amor assim à Ponte Preta. Acho que o movimento dos jogadores da Ponte Preta, Marco, ouvinte da Rádio Bandeirantes, para mim é um dos mais inteligentes que eu já vi no futebol nos últimos anos. Porque o futebol entendeu como algo normal, quase folclórico nos anos 80, 90, início dos anos 2000, você simplesmente não pagar salário para jogador. E são vários os processos trabalhistas nas costas dos dois clubes de Campinas e de outros clubes no Brasil inteiro. Não é uma realidade só de Ponte Preta e Guarani, mas é uma realidade que ajuda a explicar também por que Ponte Preta e Guarani chegaram à Série C do Campeonato Brasileiro, de onde, se Deus quiser, eles se livram ainda nesse ano de 2025. Agora, o movimento que os jogadores estão fazendo, eu acho interessante no seguinte sentido. Eles poderiam cruzar os braços e decretar uma greve. É um direito trabalhista deles. Eles poderiam se recusar a entrar em campo, dar WO, que é o termo para quando a equipe não aparece para o jogo e ela pede por 3-0. Mas o que eles estão fazendo é exatamente o contrário. Pontuando, sem criar muito tumulto, que há um atraso, que eles estão insatisfeitos. Se recusando, por exemplo, a algumas entrevistas para que o assunto chegue até o torcedor, porque a imprensa que vai cobrir o treino, ela não está lá pela imprensa, pra gente aqui internamente saber o que acontece na Ponte Preta. Tá lá para levar ao torcedor a realidade do seu clube do coração. Então, quando eles se recusam a falar e a reportagem leva isso para o ouvinte, eles estão dizendo para o pontepretano, estamos trabalhando sem receber. Só que eles estão jogando, se entregando em campo, encaminhando a Ponte Preta para um acesso, para depois, aí sim, cada um buscar o seu direito. Se eles fazem um movimento grevista, se eles fazem WO, que é um direito de qualquer trabalhador, eles jogam a torcida contra eles. Porque o futebol é passional. O futebol mexe com algo muito maior do que apenas uma prática esportiva. Mexe com a vida das pessoas. Agora, se eles jogam bola, respondem em campo, ganham DEB, colocam o time na liderança do grupo de acesso agora, do grupo C, para subir para a Série B, conseguem subir a ponte e depois vão embora,
o vilão passa a ser quem realmente precisa ter essa imagem, que é quem não paga o salário. E a gente tem visto um destempero do presidente da Ponte Preta, inclusive nesse microfone aqui. Ah, mas é problema de transfer ban. Ah, mas as dívidas passadas. Tudo bem, meu querido. Mas quem tá com a caneta na mão é quem tem que resolver os problemas. E não dá para nenhum trabalhador ficar 100 dias sem receber salário. Porque as contas chegam e aí não tem amor a clube, não tem folclore de futebol que pague a conta de água, a conta de luz e a conta do supermercado no final do mês. Não existem prazos ainda, Heitor? Existem prazos criados pela Ponte, que tem uma forma de pagamento que eu nunca vi em lugar nenhum. Então nós estamos agora no mês de setembro. O salário de setembro, pelo acordo que a Ponte faz com os atletas, ele pode ser pago até o final do próximo mês. Então isso pode levar até o final de outubro para receber o que você trabalhou em setembro. Isso já dá uma pulga atrás da orelha de qualquer profissional. Aí você pega os atrasados, aí fica mais difícil ainda. E tem o prazo da lei, que cada jogador que entrar na justiça, isso vai acontecer, isso já está acontecendo com alguns que foram embora, eles vão certamente ter o tempo que a justiça determinar. E aí a Ponte tem que arrumar dinheiro para pagar, não tem jeito. Dentro de campo está tudo funcionando perfeitamente, mas os resultados em campo não podem mascarar os problemas de bastidores também numa instituição tão importante como a Associação Atlética Ponte Preta. Agradecendo ao Paulo Bisaia. Bom dia, Heitor. Estou em Campinas, no Jardim Carlos Lourenço. Um abraço para você e a todos do Jardim Carlos Lourenço, que sempre dá uma grande audiência também à Rádio Bandeirantes Campinas. Mensagem de áudio, o ouvinte participa da edição desta segunda-feira. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo. Oi. Você abriu o programa falando dos resultados excelentes, né? Tanto de Ponte Preta quanto de Guarani, né? Mas eu, como ponte pretano, e acredito que para um bugrino também, né? Não tem emoção maior, Heitor Fredo, do que ganhar um derby você estando no campo do adversário. Eu pude viver essa emoção da Ponte Preta ganhar um derby dentro do Brinco de Ouro. E tenho certeza que muitos bugrinos viveram a mesma emoção estando dentro do Moisés Lucarelli e o Guarani ganhar da Ponte Preta. Isso é melhor do que ganhar no próprio estádio. Eu posso atestar isso daí. Agora, Heitor Fredo, jogando um pouquinho do lado desse negócio do julgamento do Bolsonaro, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Diga. Ele, várias vezes durante o ano, por causa daquela facada que tomou, tem coisas que ele tem que consultar o médico. Como é que vai fazer quando tiver na papuda ou alguma coisa? Ou não sei se você lembra, há poucos dias atrás, poucos meses atrás, ele teve que corrigir a cirurgia do intestino às pressas. Se acontecer isso, será que vai ser liberado? Fica a pergunta, né? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Todo condenado e todo preso no Brasil tem direito à assistência médica. Primeiro, na própria unidade prisional e, se necessário for, com escolta policial até o hospital mais próximo onde um procedimento possa ser realizado. E aí independe se é ex-presidente da República, se é desempregado, se é alguém que tem 50 passagens pela justiça ou se é alguém que vai tentar provar inocência depois. Por quê? O sistema é o mesmo para todos. Aquilo que for possível numa urgência, o atendimento dentro da unidade prisional, se esse for o caminho, porque até o momento o Bolsonaro permanece em prisão domiciliar, se esse for o caminho e ele for, seja na Papuda, seja qualquer outro local, uma sede da Polícia Federal, como aconteceu com o presidente Lula quando preso foi, ele tem direito à assistência médica. E ninguém pode ser inocentado pelas condições de saúde. Pode sim ter medidas cautelares. Então, se a pessoa está com a saúde fragilizada, dependendo da idade, ela cumpre prisão domiciliar, que é o que está acontecendo com o ex-prefeito e ex-governador Paulo Maluf. Se uma junta médica, se os profissionais médicos entenderem que aquela pessoa está apta a cumprir a pena no sistema prisional, ela vai para a cadeia e, se precisar, depois é escoltada para a unidade hospitalar mais próxima. Então, tem que fazer aquilo que faz com qualquer preso no Brasil. É fato que um ex-presidente tem também suas prerrogativas
E eu aposto que o caminho vai ser o mesmo que foi com o presidente Lula. Uma cela especial dentro de uma unidade da Polícia Federal para cumprir ali o mandato. Não acho que vão colocar Bolsonaro numa cela comum. Seria até arriscado, porque quando você coloca presos midiáticos, eles acabam sendo alvo maior de perseguição dentro da cela. Eu não estou falando de posicionamento político, não. Estou falando de... E aí, vai colaborar com um jumbo maior aqui ou não? A gente sabe mais do seu passado, a gente sabe mais do dinheiro que você tem. Então, não à toa existe uma cadeia só para celebridades do crime, que é em Tremembé. Não imagino o Bolsonaro numa cela comum, mas seguindo as regras de um presidiário comum, isso tem que acontecer caso a justiça determine de fato que o caminho será a prisão em regime fechado em uma unidade prisional. Bolsonaro, como ex-presidente, ele tem outros direitos, outros benefícios na prisão, diferente de um cidadão comum ou não? Entra nessa mesma linha do ex-presidente Lula de ser uma situação extraordinária por ser uma pessoa pública e, enfim, ter um advogado bom ajuda nessa hora a encontrar também essas brechas. Mas isso vai depender do entendimento da justiça. Meu palpite é que vai ser mais ou menos como foi com o presidente Lula. Talvez numa sede da Polícia Federal em Brasília. Lula ficou em Curitiba, no Paraná, que era a sede da Operação Lava Jato naquele momento. Isso também se a anistia proposta pela oposição e principalmente pelos grupos bolsonaristas, se essa anistia não passar. Porque há uma grande aposta de que nesta semana o projeto de anistia seja colocado em pauta. O governo federal não quer que esse assunto seja colocado em relevância política. E está usando as armas de quem tem a máquina na mão para tentar convencer o Centrão a não embarcar nessa história. O repórter Túlio Amâncio vai contar para a gente como, de novo, as emendas parlamentares estão sendo usadas para tentar mudar a convicção de um deputado brasileiro. Para frear a pressão da oposição pelo regime de urgência da anistia, o governo federal acelerou o pagamento de emendas parlamentares durante as 2 semanas de julgamento no Supremo. Foram 3 bilhões e 200 milhões de reais liberados nesse período. Só na terça, o Planalto transferiu quase 2 bilhões e meio de reais aos parlamentares, o maior valor num único dia neste ano. A anistia é impunidade. O Brasil não pode brincar com isso. Não dá para a gente deixar impune aqueles que cometeram crimes gravíssimos. Crimes que atentaram contra o Estado brasileiro, a nossa existência enquanto organização política. A oposição critica a estratégia. Comprar votos dentro do Congresso Nacional. Isso é uma afronta à democracia, isso sim é um golpe. Estamos falando de dinheiro vivo, de um esquema para comprar a consciência e impedir que a anistia avance. É uma tentativa clara de manipular o parlamento e calar a voz de milhões de brasileiros. O alvo do governo é o Centrão. Depois que parte desse grupo político passou a apoiar a anistia, Hugo Mota, o presidente da Câmara, vem afirmando a aliados que ao menos a urgência do projeto de lei deve ser pautada em breve. E o breve já pode ser na quarta-feira. A anistia vai ser o primeiro tema a ser discutido na reunião de líderes que acontece um dia antes, na terça. Se a urgência for aprovada, o projeto vai direto para o plenário sem passar por comissões. A proposta, encabeçada pelo PL, prevê perdão para todos que tenham cometido crimes contra a democracia a partir de 2019 e prevê Bolsonaro elegível novamente. Em evento na cidade de Itu, no interior de São Paulo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que também é secretário do governo de Tarcísio de Freitas em São Paulo, foi perguntado sobre a anistia e reafirmou que é a favor do projeto. Kassab tem se mostrado favorável à anistia. A minha questão está resolvida, que eu sou a favor. O governador de São Paulo volta a Brasília na segunda-feira para defender a votação. Tarcísio vai se reunir com parlamentares da Federação União Brasil e PP para discutir uma estratégia de pressão. A base do governo já reconhece que vai ser difícil evitar que o presidente da Câmara evite o tema e tem articulado para derrubar a proposta no voto.
Na outra casa do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sinalizou que do jeito que está o texto, se passar pela Câmara, ele não bota para votação no Senado. Alcolumbre é a favor de rever as penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, mas sem perdão. Vamos pontuar alguns assuntos aí que a reportagem do Túlio Amâncio trouxe. Primeiro, que ele ouviu o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Alencar Santana, e o líder da oposição, o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E é muito curioso como o governo hoje tenta legitimar ou diminuir toda a crítica que existe sobre o uso das emendas parlamentares. As mesmas que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva dizia ser uma aberração, uma forma de comprar deputados, e que agora, vírgula, desde o início do terceiro mandato do presidente Lula, virou a principal moeda de troca para um centrão que não tem ideologia política. Deputado do centrão não quer saber se vota com a esquerda, se vota com a direita, está sempre observando o movimento de poder. E também chama a atenção o deputado Luciano Zucco esbravejando contra o uso das emendas parlamentares que estão sendo usadas para mudar a convicção dos deputados. Sendo que o governo do presidente Bolsonaro terminou com 93 bilhões de reais gastos em emendas parlamentares. Bilhões entre 2019 e o fim de 2022. O governo anterior a Jair Bolsonaro, Michel Temer, o presidente governou após a obrigatoriedade das emendas individuais. Então foi durante o governo Temer que surgiu a tal da emenda individual, em que o deputado ele coloca no orçamento um projeto da cidade dele, um projeto da região dele, que não necessariamente é a prioridade para o orçamento federal, mas que é onde o deputado vai poder marcar território no poste, igual o cachorro faz, entendeu? Dizer que, olha, eu como deputado trouxe uma quadra de esportes para o bairro onde eu cresci. Eu como deputado trouxe o posto de saúde para a cidade que estava esquecida. E assim ele garante mais 4 anos depois, usando isso como moeda para pedir voto. Os 3 governos usaram muito dessa ferramenta. E se a gente puxar na memória, 2005, o ano em que o Brasil se escandalizou pelo esquema do mensalão, não era muito diferente disso, não. O mensalão era o uso de dinheiro público com uma mesada de 30 mil reais para que os deputados votassem de acordo com a convicção do governo. E que era ali a maneira de deputados de partidos como o PMDB, como o PTB, do Roberto Jefferson, como outros partidos, eles terem uma convicção política que eles não têm ideologicamente dos projetos de governo. Então, até certo ponto, tentaram até romantizar um pouco o mensalão, do tipo, se não tivesse isso, não passaria. Nenhum projeto importante, de clamor popular. O que é que mudou? Que agora legitimaram. Antes era algo feito às escondidas com dinheiro público desviado de estatais. Agora é algo feito na cara de todo mundo, em que o deputado só vota se liberarem uma verba num país onde só se fala em corte, onde todo mundo entende que gasta-se mais do que se arrecada no Brasil, mas os deputados não abrem mão dos seus gastos, nas suas bases. Porque na prática a gente não está votando mais em deputado, a gente está votando em vereador federal. Em gente que vai dizer, não, eu sou vereador da região de... Eu não vou citar nenhuma região específica, da região X, da região de Garrafinha. E aí eu só vou trabalhar pela população de Garrafinha para conseguir a minha verba lá na cidade onde eu moro. Tá bom. E os projetos relevantes em Brasília que estão parados? Não se fala mais no debate da escala 6x1. Não se fala mais em Brasília sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Criaram em Brasília e no mundo político, alimentado por muitas bolhas,
Uma narrativa de que hoje o assunto mais importante do Brasil é a anistia aos presos de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante para quem? Porque quando eu vou no mercado, na hora de passar a compra, ninguém pergunta se eu sou a favor ou contra a anistia. Mas a escala 6x1 mexe com quem tá ali atendendo de balcão no supermercado. Porque quando eu vou fazer a minha declaração do imposto de renda, não tem ali o item se eu acho que foi golpe ou não foi golpe, se o STF tá indo pro lado certo ou não. Então eles tentam transformar o que é de interesse político para livrar a cara de quem tentou dar um golpe de Estado como sendo uma narrativa de que o Brasil precisa disso para se pacificar. Precisa mesmo? Ou o Brasil precisa se debruçar sobre os assuntos que mexem com a nossa vida, com o nosso bolso, com a saúde financeira das famílias brasileiras? Do jeito que vai, Walter Sena, nós teremos uma semana em que Brasília só vai discutir anistia, só vai falar sobre livrar a cara ou não de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, General Braga Neto, Débora do Batom, gente que estava imbuída num projeto que não deu certo, que agora precisa pagar pelos seus atos. Acho louvável e discutível o caminho legal. Nós estamos numa democracia para isso. Se há exageros do Supremo Tribunal Federal, se a pena é abusiva ou não. Agora, dizer que esse é o assunto que está travando o Brasil é abraçar a pauta de quem tem interesse próprio no assunto. Porque o brasileiro mesmo tem coisa muito mais importante para resolver. Preço do café, preço da carne, como é que eu vou pagar meu aluguel no fim do mês. Mas, pelo jeito, não é isso que a classe política está pensando neste momento. Bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Bom dia, Nácia. Bom dia a todos. É uma coisa complicada, né? O Congresso Nacional está lá, eles estão discutindo. Existe uma corrente no Brasil que acha que o processo foi atropelado, que as penas foram exacerbadas, aquela coisa toda. A outra corrente que acha que a democracia foi seguida a risco e que o Supremo Tribunal Federal salvou o Brasil de uma ruptura institucional, de um golpe, aquela coisa toda. E essa corrente tanto é espelhada na população, né? Que metade da população, grosso modo, né? Metade da população pensa de um jeito, metade pensa em outro. E isso é espelhado também no Congresso Nacional. No caso lá da Câmara dos Deputados, mais da metade, a maioria é conservadora. Então está lá se fazendo a discussão que os líderes dos partidos consideram que faz parte ali da atribuição do parlamento. É um problema sério. Esse negócio, Heitor, vai longe ainda. Essa é a péssima notícia, né? Quem pensou que condenando Lula lá no passado iria extirpar o PT e virar a página, errou, e errou feio. Quem está pensando agora que condenando o Bolsonaro vai extirpar o bolsonarismo e virar a página, errou feio de novo. Então esse negócio ainda vai longe. É um problema porque a população está dividida, o eleitor está dividido, o Congresso está dividido, o Senado está dividido. Às vezes até o Judiciário, de alguma forma, está dividido. Então esse negócio vai longe. Eu pessoalmente acho o seguinte, julgou-se. De uma forma ou de outra, a legislação ali, o Supremo julgou, condenou, e o primeiro ponto é que tem que começar a discutir a pena, né? Já começar a colocar a pena para funcionar. Ainda tem os tais dos embargos de declaração, talvez ou não, o embargos infringentes. Esse negócio vai levar algum tempo ainda para ter que colocar em prática o apenamento que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora o Congresso está ali para fazer política, está ali para discutir, o Parlamento está ali para isso. Os líderes precisam chegar a um acordo, né? O governo tem também a sua tropa ali para tentar demover esse negócio da tal anistia. Então esse negócio é parlamento. Agora é claro que quando existe uma maioria, isso coloca-se em qualquer parlamento do mundo, quando tem uma maioria, a maioria acaba prevalecendo. Então, vamos lembrar que democracia nada mais é do que a imposição da maioria. A maioria votou no Lula, quem não votou, simplesmente, obrigado, Lula presidente.
Se a maioria votar em Bolsonaro, a esquerda vai ficar muito brava, mas ok, abraço, a maioria decidiu. Então é assim que funciona. A maioria dos ministros decidiu por condenação, essa solução está resolvida. Agora, se a maioria decidir por um projeto de anistia, como é que vamos fazer? Aí vai ter que discutir de novo no Supremo, para ver se o Supremo decide que a anistia não cabe nesse caso. E aí a gente vai voltar como aquele cachorro correndo atrás do rabo, a gente não sai do lugar. Então é um problema. É um problema que eu acho que não tem uma solução a curto prazo. Acho que esse negócio ainda vai longe, mas a gente tem que ir devagar com o andor, né? Porque realmente é uma coisa complexa, difícil, não tem solução mágica. E tudo que você decidir, seja no Congresso, no Senado, no Supremo, no Executivo, tem uma repercussão que metade vai agradar e metade vai desagradar. É difícil. E não espere que isso vá mudar antes do processo eleitoral, não. Ontem, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento num hospital em que ele foi retirar algumas pintas. Isso já estava marcado, isso foi autorizado pela Justiça. Na porta do hospital ficaram líderes também da oposição. O deputado Hélio Lopes, dos principais articuladores políticos de Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que espera que a anistia seja pautada na Câmara ainda nesta semana e enfatizou que ele não faz parte da liderança, mas disse que União Brasil e PP já estão demonstrando que querem colocar a anistia em pauta. E o discurso é um só. Não existe anistia mais ou menos. O nome que eles consideram que estará na urna é o de Jair Bolsonaro, embora não há nenhum indicativo de que isso vá acontecer, de que vai reverter a inelegibilidade. Então nós teremos, de um lado, um governo que vai deixar esticar esse assunto, porque a melhor pauta eleitoral que o presidente Lula tem para a reeleição é essa. Foi assim também que ele se elegeu em 2022, com um medo que cá entre nós, não é à toa, de um grupo político que demonstrou todo o interesse em derrubar a democracia. O presidente Lula, que tem números ruins na economia, que tem números contraditórios em setores sociais, vai se apegar a isso porque não é mentira. Há um risco real. Uma tentativa de golpe que aconteceu no Brasil e que, se a gente olhar bem direitinho, parece que ainda está em curso. Do outro lado, o grupo bolsonarista não vai deixar o assunto morrer para que o nome de Bolsonaro não enfraqueça, não seja esquecido dentro de uma cela. E que mesmo ele não sendo o candidato na urna, ele chegue até os 46 do segundo tempo com esse status para conseguir fazer um nome competitivo, seja o de Tarcísio, de Michele, de Flávio Bolsonaro, e conseguir maioria no Senado, que é o grande projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026. Se não ganhar a eleição para executivo, fazer maioria no Senado significa ter o controle sobre as pautas que também mexem com o STF. Já pediram cassação do Alexandre de Moraes, já pediram a cassação do Flávio Dino. O problema é que a gente está no meio dessa narrativa política. O problema é que o Brasil não anda, está tudo travado. Assuntos realmente relevantes estão parados porque decidiram por nós que o assunto mais importante agora é a tal da anistia. 11h13, um último intervalo. Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. No próximo fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, a Feira de Barão, na Praça do Coco, em Barão Geraldo, vai comemorar 23 anos. Para marcar a data, haverá 2 edições especiais com música, circo, contação de histórias, palhaços e diversão para toda a família. Em cada dia, o público poderá visitar mais de 40 barracas de artesanato autoral com peças exclusivas feitas à mão por artistas da região. A parte gastronômica também será destaque,
com comidas típicas, doces caseiros, cervejas artesanais e outras delícias já conhecidas pelos visitantes. Vale lembrar que a feira acontece todos os sábados das 10 da manhã às 4 da tarde e aos domingos das 10 da manhã às 3 da tarde na Praça do Coco, em Barão Geraldo. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h16, 11h16. E atenção, tem mudança viária hoje em Campinas em função de uma obra para lá de aguardada aqui na cidade. Nath Luquezzi orienta quem está nas ruas da cidade ouvindo a Rádio Bandeirantes de que obras são essas e que locais que estão passando por essa intervenção. É o início da construção de galerias pluviais anti-enchentes, isso no bairro Botafogo, aqui em Campinas. Isso tudo vai causar interdição total do trânsito na rua Antônio Álvares Lobo, durante hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro. O bloqueio realizado pela INDEC já teve início às 8 da manhã e será ininterrupto até que haja a conclusão das obras. Segundo a INDEC, a intervenção é necessária para a construção das galerias, que funcionarão como uma contenção de inundações na região central da cidade. As estruturas serão direcionadas a um dos reservatórios em construção, próximo ali ao mercado municipal. Essa fase das obras deve se estender até o próximo ano e integra o plano da Prefeitura para a prevenção de alagamentos em Campinas. Existem algumas rotas alternativas, alguns desvios. Então, para facilitar a circulação durante a obra, a INDEC definiu os seguintes desvios: sentido centro-bairro pela via Rua Jorge Miranda e Rua Falcão Filho, e no sentido bairro-centro pela Rua Falcão Filho e Rua Dr. Delfino Sintra. Não haverá nenhum impacto, por enquanto, nas linhas de transporte coletivo e, como sempre, agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar o trânsito e realizar intervenções eventuais, caso seja necessário. Eu sei que uma obra de poder público tem todo um processo burocrático. A gente sabe que existe o tempo da licitação, da contratação, de liberação técnica e piriri, pororó e por aí vai. Agora, Walter Sena, há quantos dias não chove em Campinas? Já passando de mês aí. Chuva, mas faz tempo, hein? Muito bem. Tivemos todo esse período de tempo seco para que as obras tivessem início no piscinão e que assim, se não prontas para esse próximo verão, pelo menos bem encaminhadas para o do ano que vem. As obras vão começar agora que a primavera está batendo na porta. Daqui a pouco começa a temporada de chuva. Obra, chuva, para. Chove, para, obra atrasa. Não era tão difícil imaginar que isso ia acontecer com os prazos que foram esticando e resumindo. Daqui a pouco chega outubro, daqui a pouco chega o verão e as obras ainda vão estar iniciando e vão ter que começar a parar o cronograma por algo que a gente fala desde o final do ano passado, Sena. Eu não sei o que acontece, parece que a gente vê o óbvio, mas que o poder público, por algum motivo, deixa esticar ou a licitação vai para depois. Tem todo um processo burocrático, eu repito, eu entendo.
Mas tá com cara de que esse piscinão vai demorar mais do que o previsto, porque se a obra do Mercadão, que é interna, entregou peronomútil, se o centro de convivência, que é uma obra interna, demorou tanto para ficar pronto, imagine os piscinões que dependem também dos fatores externos para a obra acontecer. Existem algumas coisas que são simplesmente uma falta de planejamento ou um planejamento mal executado. Quando você fala do centro de convivência, embora estourou o prazo, aquela coisa toda, você ainda fala, bom, mas se atrasar o centro de convivência não tem problema. O Mercadão, quem mais sofre ali são os permissionários que estão nos boxes, né? E aí ficaram num lugar improvisado, o consumidor de alguma forma foi lá também comprar e tal. Então se atrasar um pouco não muda muito a ordem, né, das coisas no mundo. Agora, um piscinão muda bastante. Né? Você tem obra de infraestrutura, que ali faz parte do projeto anti-enchente, onde você tem um problema sério de enxurrada, de falta de escoamento, drenagem ruim em vários pontos da cidade. Então, quando você atrasa uma obra desse porte, com essa importância, aí sim gera um problema importante, porque em muitos, né, temporais a gente morre, aquela coisa toda, a gente fica ferido, carros são submersos. Então o custo social é muito alto. Então, pelo menos nesse tipo de obra, seria importante ter um planejamento melhor, de forma que o poder público já sabe onde pega, onde emperra, onde é que tem questionamento, por que de vez em quando atrasa. Então começar bem antes, fazer um calendáriozinho ali para desembocar na execução da obra num momento de estiagem, né? Às 11h21, já vou trazer aqui a participação do nosso ouvinte nessa reta final do Manhã Bandeirantes, mas antes quero perguntar para você se essa também é a realidade na sua rotina, na sua empresa. Levar um dia inteiro para emitir uma nota? É raro, mas acontecia sempre. Emitir uma nota de importação era assim na IBS do Brasil, uma indústria de papel e celulose. A Gisele, que é analista fiscal por lá, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas e feito com base em planilhas que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. Isso tudo ficou no passado, depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema. E hoje, a Gisele emite uma nota de importação em apenas 10 minutos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos e a produção organizadíssima. Quer saber como o WK Radar pode ajudar a sua indústria, assim como ajudou a Gisele e a IBS do Brasil? Então presta atenção nessa dica. Você que é da nossa região, você de Campinas, dos municípios da RMC, pode procurar a Inovar ASC, porque a Inovar ASC vai apresentar para você as soluções do WK Radar. Você pode acessar o portal wk.com.br, wk.com.br, ou se preferir, ligue agora para a Inovar ASC para tirar todas as dúvidas que você tenha. O DDD é o 19, o número 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Agradecendo a mensagem da ouvinte Silvia Jonas. Muito obrigado, viu, Silvia, pelo carinho. E ela diz: estou cansada desse pessoal eleito. Eles só pensam no próprio umbigo. Eles decidem os próprios salários, as férias, as regalias. E quanto a nós, eleitores, cabe o quê? Pagar tudo isso pelos nossos impostos. É difícil, Silvia, não é fácil não. O Edmilson conosco escreve o seguinte: nossa, bom dia. Senti o Heitor meio irritado com o assunto anistia. Meio? Isso é Brasil, onde as necessidades da população sempre ficam em quinto plano, pois na frente sempre vêm os desejos, desfrutes e desmandos dos políticos. E de que vale o discurso de ódio de nós, meros mortais, que algumas vezes instigamos o oposto com comentário de ódio e não olhamos para o nosso próprio nariz? Bem-vindo ao Brasil, população que lute. E se não trabalhar, ninguém vem na sua porta perguntar qual a sua necessidade. Isso é verdade, isso é fato, Edmilson. E também é fato que nós vivemos outros capítulos anteriores no Brasil que também tiveram essa mesma situação. Isso vale para a prisão do presidente Lula, isso vale para o impeachment da Dilma Rousseff. Só que hoje
2025, nós estamos vivendo a anistia. E eu acho que recorrer também toda hora ao que foi o passado para fazer comparação é fazer média. Nós temos que cobrar e criticar o que está acontecendo hoje. Esse é meu posicionamento. E se ficou alguma dúvida, eu não sou a favor do projeto da anistia em Brasília. Eu acho que a gente tem mais é que fazer o Brasil andar, porque está tudo parado e, pelo jeito, vai continuar parado nessa semana em Brasília. Obrigado ao Edmilson pela mensagem. Tem mensagem de áudio também do nosso ouvinte. Heitor, você viu a nova mania que está saindo na internet agora? Dos patrões despedirem os pessoal que são de esquerda, né? Eu não sei se está aparecendo para você aí nas suas redes sociais. Não, ainda não. O que for, né? Dos patrões de direita fazer perseguir o cara dentro da empresa, né? Porque ele é de esquerda e mandar ele embora. Você viu isso aí? Pode isso, Arnaldo? Não. Ó, eu quero que os patrões de direita... Opa! Vocês precisam da gente como a gente precisa de vocês também, entendeu? Ah, cambada. Eu ia falar uma palavrão, mas deixa pra lá, viu, Heitor? Eu Começo de percebi. semana, né? Boa semana, Heitor. Deus abençoe. Perseguição política é um crime e qualquer ato dessa forma deve ser denunciado. Isso está previsto no Código Penal, inclusive com uma sanção recente da Lei 14.132. Tendo uma situação em flagrante como essa, é preciso sim acionar Ministério Público do Trabalho, Ministério Público mesmo, porque isso é crime. Sindicato, né? Você não pode ser coagido a ter uma posição política igual a do seu patrão, do seu superior. Em hipótese alguma, isso tem que ser sempre denunciado. Última mensagem de áudio, dá tempo da participação do nosso ouvinte. Heitor, bom dia, Sena, bom dia, Nath. Mais uma vez eu deixo a pergunta aqui que ninguém responde. Se houve uma tentativa de golpe, quem deteve essa tentativa de golpe? Porque eu penso assim, a partir do momento em que os militares se negaram a participar, não houve uma tentativa de golpe. A Marinha não. Escrever uma coisa num papel, o Supremo Tribunal tá de um jeito que se eu chegar pro Sena e falar assim, ô Sena, por que você não compra uma Ferrari? E ele me responder assim, só se eu roubar um banco, e o Alexandre de Moraes estiver do lado, ele enquadra o Sena como possível assaltante de banco. Contra aquelas pessoas que ficam aí vibrando, eu já vou deixar desde já uma coisa clara. Não gosto de Jair Bolsonaro, mas também não gosto de injustiça. Aquelas pessoas que ficam vibrando, torcendo pela prisão dele, no Paraná estava cheio de gente, assim, né? Aí o que acontece? Os Estados Unidos vêm com sanções, as madeireiras de lá não estão mais mandando madeira e os produtos lá para os Estados Unidos, porque foram taxados. O que aconteceu? A maioria desemprego em massa. Ou seja, Lula é milionário, Bolsonaro é milionário, e os bobões aí que ficam aí torcendo, sem anistia, prisão, não sei o que, vão sofrer as consequências. Simples assim. Grande abraço a todos. Grande abraço, a opinião do ouvinte Paulo Neves. Donald Trump está quietinho agora quanto a esse assunto, até porque existem outros assuntos que chamam mais atenção do presidente norte-americano. A morte de um aliado político na cara de todo mundo, Charlie Kirk. O que está acontecendo no Nepal, uma situação extremamente delicada, com golpe de Estado, inclusive, em curso, e as mudanças norte-americanas em relação à segurança caseira, segurança interna. Então a sensação que me dá é que o Donald Trump, sabe quando aquele chiclete que você mastiga ele perde o gosto? Acho que o gostinho de Brasil na boca dele já passou. 11h28, Walter Sena, 10:07 da... Hoje eu tô afiado. 10:07 da noite, segunda-feira. Isso porque ainda é segunda-feira ainda. 10:07 da noite tem o Band de Cidade. Lá, esperando todo mundo com as notícias mais importantes do dia. Bom dia a todos, obrigado. Agradecendo também a mensagem aqui do Tandy Negrão, nosso ouvinte de todas as manhãs. Agradecendo a todos que participaram conosco. Carlos Alberto Bueno, muito obrigado. Bom dia para você, Carlos, pela sua audiência. Eles também estarão, Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, ligados na Band para acompanhar o Band Mulher. Sexta-feira teve até canto de samba no Band Mulher, viu, Sena? Direto de Olambra. Vocês me colocam em cada Afinada, situação, moça, viu? Hoje não tem cantoria, mas hoje tem quais atrações? Temos muitos assuntos a tratar. Nós vamos falar sobre artrose. Nós vamos conhecer a história de uma escritora que veio lá do sertão da Bahia e tem conquistado aí o Brasilzão afora. E vamos falar também quem nunca, né? Fez uma tatuagem, se arrependeu, tatuagem com o nome do ex. Agora tá na moda esse negócio de remoção de tatuagem. Mas será que dói? Remoção de tatuagem
tatuagem a laser. Vamos tirar todas as nossas dúvidas, além de, claro, babado do mundo dos famosos, que finalzão de semana sempre tem coisa boa para trazer na segunda para você. Então espero você às 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso